Boa noite, pessoal. Boa noite, Filipão. Vamos iniciar a live daqui a pouquinho, já chega o nosso convidado aqui. Vou dar uma esperada também para o pessoal chegar mais gente. Boa noite a todos aqui. E assim, já vou liberar a live para vocês, só um minutinho. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Olá, Pedro, boa noite, como vai? Tudo bem? Tranquilo também. Tava só adiantando aqui para quem já estava entrando, vou esperar mais um pouquinho para chegar mais gente, o pessoal ia entrando aos pouquinhos na live, então só dar um minutinho, 30 segundos, mas de qualquer forma já vou me apresentando desde já. Meu nome é Pedro Paiva, sou especialista aqui em renda fixa da RJ Investimentos. Hoje vamos bater um papo aqui rápido sobre o aumento do preço do combustível, né? Entendendo um pouquinho sobre essa precificação de mercado, qual o impacto que isso vai trazer no nosso bolso, tanto no dia a dia quanto no nosso investimento. E para falar sobre esse tema tão importante, né, na nossa vida, eu trouxe o Bruno Paiva, que teve uma passagem de mais de 16 anos na BR Distribuidora, foi conselheiro da empresa. Hoje em dia ele é sócio-diretor da Niterói Business. E, bom, Bruno, você quer fazer suas apresentações aí? Eu quero falar um pouquinho sobre você, seu currículo. Conta aí pra gente, por favor. Sim, claro. Obrigado pela apresentação, Pedro. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Aqui, registrar um abraço a você, ao Marcel, a toda a equipe da RJ Investimentos. Eu sou advogado, especializado em gestão de negócios e tenho uma carreira também bastante diversificada. Passei pela BR Distribuidora, que é a atual Vibra Energia, por 16 anos, onde também fui membro do Conselho de Administração da empresa por 5 anos. Fui presidente do Comitê de Estratégia, do Comitê de Risco Financeiro, participei do processo de IPO, de abertura de capital, do follow-on, enfim, e agora estou empreendendo, sou sócio-diretor da Niterói Business, uma empresa especializada em consultoria e desenvolvimento de negócios com propósito e com integridade. E aqui, nesse bate-papo, eu espero ajudar a resgatar um pouco desse passado, desse histórico no mercado de combustíveis, para levar um pouco mais de informação a todo o público da RJ. Tá ótimo, então, Bruno. Então, só para poder fazer quase que um glossário aqui antecipado para o pessoal, quando a gente vê falando as pessoas falando sobre a alta dos combustíveis, sempre tem alguns termos que sempre se repetem, né, nas entrevistas, em todas as notícias que a gente vê, que são o Brent e o WTI. E alguma coisa me diz que uma explicação sobre esses dois termos vai ajudar bastante aqui no decorrer do nosso papo. Então, se você puder dar uma rápida explanação aí, um briefing para a gente sobre o que é o Brent e o que é a WTI, já acho que seria um bom começo aqui para a gente. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa entender que o petróleo ele não é igual em todo poço que é perfurado ao redor do planeta. Existem características diferentes em cada tipo de óleo, em cada poço. E como seria inviável para o mercado mundial negociar petróleo com referências tão abertas, foram criados alguns padrões internacionais para precificação. Um deles é o WTI, que é dos Estados Unidos, do Texas, e o outro é o Brent, que é de Londres. Basicamente, são configurações, são especificações determinadas de um tipo de óleo que configuram ali um preço naquele mercado. O Brasil pode utilizar o Brent, pode utilizar o WTI, pode utilizar outros também, conforme o tipo de óleo que é negociado, mas esses são utilizados apenas como referência
que a gente vai utilizar, as empresas de petróleo de forma geral, elas vão utilizar essas referências para precificar o seu óleo, seja para comprar ou para vender, né? Elas vão avaliar as características do óleo que está disponível ou do óleo que ela está buscando e vão precificar conforme essas referências do Brent e WTI. Eles têm uma precificação bem parecida. Hoje, por exemplo, eles estão em torno de $100. O Brent e o WTI estão variando um pouco aí, 95, 105, estão nessa faixa de preço mais ou menos. Eles não são iguais, mas eles costumam flutuar de forma bem parecida. Entendi. Então, beleza, já todos devidamente brifados, né, com essa explicação sobre os indicadores. Eu queria saber agora, indo direto ao ponto, qual é o real motivo da alta dos combustíveis e ela tem alguma relação com a paridade internacional? Sim, totalmente. Bem, o preço do combustível no Brasil, ele considera taxa de câmbio versus preço do petróleo. Sim. Quando a gente utiliza o preço de paridade internacional. No momento em que o câmbio está totalmente desvalorizado, a moeda chega a 5, 5,70, 5,80, hoje está um pouco menos, chegou a 5,15, e o petróleo também sobe, alcança máximas históricas, chegando a $130 o barril. Essas duas altas ao mesmo tempo criam uma tempestade perfeita. A gente está chegando aí no valor máximo do petróleo em reais. E com a adoção do preço de paridade de importação, é impossível que esse custo não seja repassado ao mercado brasileiro. A única forma que nós temos de reduzir o preço do combustível é reduzir o preço do petróleo, que não está na nossa mão, ou reduzir o câmbio, que também não é tão simples. O Brasil adota o câmbio flutuante, e reduzir o câmbio para que essa equação fique mais baixa também não é algo tão trivial. Então, quando o petróleo sobe ao mesmo tempo que o câmbio, juntando os dois, vira essa bomba que nós temos hoje com a gasolina batendo R$8 em alguns lugares, até mais do que isso. O preço de paridade de importação, como ele é feito, como ele é calculado, seria, por exemplo, o Brent, o WTI, acabamos de falar agora, referências na Europa e nos Estados Unidos, trazidos ao Brasil, com o custo de frete, o custo desse transporte, todos os impostos incluídos. Quanto custa para um importador colocar o petróleo no Brasil? Se ele vai custar 130 mais o transporte, $135, $140 o barril, então o preço de paridade de importação é muito perto desses $130 o barril. O que significa? Que o mercado brasileiro ele vai produzir petróleo e na hora de vender ele vai precificar não pelo seu custo de operação, mas pelo preço em que entraria um petróleo estrangeiro no país. Esse é o preço de paridade de importação. Um problema que surge, se, por exemplo, no mercado interno, algum operador começa a vender abaixo do preço de paridade de importação, ele vai ganhar mercado e aqueles outros que estão importando combustível, importando petróleo, não vão conseguir competir com ele. Se ele vender acima do preço de paridade de importação, ele perde mercado, porque aí um concorrente vai no mercado estrangeiro, vai nos Estados Unidos, vai na Europa, vai na China e traz um navio de petróleo para cá. Então, esse é basicamente o impacto, e como é que é calculado o PPI. De forma geral, bem simples, bem curta, esse que é o ponto. Sim, entendi. Mas, com mais que, justamente, a gente vê que o combustível sendo, com essa alta recente, já chegou a bater $130 o Brent, sabendo que ele estaria abaixo do preço de custo, você acha que uma nova alta no preço da gasolina pode ser vista aí nas próximas semanas, nos próximos meses? Você acha que isso é possível, então, a gente chegar e ter uma nova alta no nosso dia a dia agora, aumentar ainda mais esse preço do combustível? Sim. Dando nome aos bois, a Petrobras é o maior fornecedor de combustível no Brasil. E a Associação Brasileira de Importadores de Combustível, a ABICOM, vem reclamando com certa frequência que os preços praticados pela Petrobras hoje são inferiores ao custo de importação. Ou seja, trazer um navio de petróleo de algum outro país produtor para o Brasil sai mais caro do que o preço praticado pela Petrobras. Com isso, os importadores de combustível eles estão tendo dificuldade de conseguir alocar o produto aqui no Brasil, porque a Petrobras estaria praticando um preço abaixo desse custo de importação. E tivemos agora recentemente um aumento
substancial nos combustíveis anunciados pela Petrobras. E o petróleo continuou nesse movimento de alta, o câmbio também. Seguindo nesse movimento, se o petróleo não baixar nos próximos dias, semanas, meses, assim como o câmbio continuar no patamar atual de 5,15, 5,20, pode ser necessário, sim, que a Petrobras faça uma nova adequação de preços nas próximas semanas, elevando ainda mais o preço do combustível no mercado brasileiro. E isso para tentar buscar um alinhamento com os seus custos reais na produção de petróleo, na produção de derivados, de gasolina, diesel, querosene de aviação, e uma série de outros produtos. O petróleo ele não faz só gasolina e diesel, a gente faz querosene de aviação, faz, por exemplo, parafina, tem produtos químicos, para tinta, plásticos, resinas, uma série de outros produtos. Todos eles são impactados pela alta do petróleo. Entendi. Mas, por exemplo, você acabou de dizer que, então, já que a Petrobras vem trabalhando esse preço abaixo do preço de custo, ou seja, tendo um prejuízo, você acredita que seria possível ela tentar compensar isso de alguma forma? Por exemplo, em algum momento, já que ela vem tendo esse prejuízo, ela tentar vender bem acima do preço de custo para meio que ficar no 0 a 0, bater ali no preço e em algum momento chegar numa equidade, ou justamente pelo fato de ficar acima do preço de custo, ela acaba abrindo demais o mercado e perdendo esse ganho que ela tem? Esse é um excelente ponto, porque nós passamos por isso num tempo recente, 2016, 2017. A Petrobras, historicamente, ela vende o combustível abaixo do preço de paridade internacional. Por ser uma empresa estatal, ela não repassa com tanta frequência. Chegando a ficar um ano, às vezes até mais tempo, anos, em décadas atrás, sem ter reajuste de combustível, apesar da flutuação do câmbio do petróleo. A partir de 2016, 2017, quando a Petrobras adotou política de preços com variação diária, semanal, mensal, num país como o nosso, que está em desenvolvimento, que a moeda sofre tanto o impacto do câmbio, da política externa, do que está acontecendo no mundo, Covid, guerra, enfim, qualquer variação de indicadores socioeconômicos no mundo impactam o câmbio no Brasil. Trazer esse tipo de reajuste para o dia, para a semana, até mesmo para o mês, dentro desse cenário de crise, realmente tem impacto significativo. Então, a Petrobras, durante um tempo, praticamente toda a sua história, segurava esse tipo de reajuste. Mais recentemente, ela passou a adotar o preço de paridade de importação, o PPI, com reajustes semanais, às vezes até menos do que uma semana. E aí, a partir do momento que ela passa a adotar esse tipo de reajuste, em algum momento, ela vai vender o preço muito perto do PPI. Quando ela começa a espaçar e a gasolina e o petróleo aumenta, o câmbio sobe, o preço dela fica defasado em relação ao mercado internacional. E nesse momento de defasagem, isso pode gerar uma abertura, um rombo no caixa, porque a Petrobras ela continua importando combustível, ela continua importando petróleo. É uma necessidade do mercado, uma necessidade da Petrobras importar e exportar óleo e derivados, porque a gente pode falar sobre isso depois. O petróleo não é todo igual, assim como as refinarias também não são todas iguais. Então, um grupo de petróleos, um elenco de óleos dentro de uma refinaria, ele vai gerar subprodutos diferentes. Mais gasolina, menos gasolina, mais óleo diesel, mais óleo combustível, querosene, coque, uma série de produtos. E conforme a demanda daquele mercado, daquela refinaria e o óleo disponível, a Petrobras vai ter um resultado diferente. Com isso, se ela passa a praticar durante um longo tempo um preço inferior ao seu custo com a importação de petróleo, isso vai abrindo um rombo no caixa, vai colocando em dúvida a capacidade de pagamento da empresa em relação aos seus compromissos. E por que isso não aconteceu no passado, foi acontecer agora, mais recentemente? Porque a janela de preço, esse gap de preços, não era tão grande. E a Petrobras não tinha dívidas tão altas que colocassem em dúvida sua capacidade de pagamento. Mais recentemente, depois de uma série de investimentos, um esforço muito grande da Petrobras para ampliar seu parque, modernizar seu parque de refino, o pré-sal, que é muito caro para conseguir chegar lá,
Depois que chega no pré-sal e encontra o óleo, é excelente, mas até lá, até chegar esse momento, é muito caro, muito difícil. Então, tem uma série de investimentos, um enorme endividamento. A Petrobras passou um período sem repassar esse aumento para o mercado interno, isso abriu um buraco no caixa da companhia. Depois ela elevou o preço para conseguir compensar. Num momento de desespero, pode-se dizer assim, ela elevou o preço do combustível para poder fazer caixa mais rápido. Quando ela eleva o preço, ela abre uma janela de oportunidade para o mercado. Num cenário em que o combustível está custando, digamos, $80 o barril, e aqui dentro ela estava vendendo a 85, 90, ela abriu uma janela, que tornou o mercado brasileiro atrativo para outros operadores. Com isso, começou a chegar importador aqui no Brasil. As empresas começaram a importar combustível para poder vender aqui no mercado interno, já que a Petrobras estava vendendo um preço acima desse custo de importação. Isso pode acontecer, e como aconteceu no passado recente. Porém, isso tem uma certa limitação, porque quanto mais caro ou quanto mais tempo a Petrobras vende combustível no mercado interno acima do custo de um importador, mais gente vai importar e vai tomar seu mercado. Por isso nós temos hoje tantos operadores logísticos no Brasil, a infraestrutura portuária para receber e interiorizar esse combustível hoje está muito bem definida e crescendo cada vez mais, justamente por conta dessa janela de oportunidade que foi criada pela Petrobras, quando ela aumentou o preço, e junto ao aumento de preço, ela também reduziu a produção. Antes, a Petrobras assumia a responsabilidade pelo fornecimento de combustíveis para todo o mercado nacional, seja no Acre, ou no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar do país, a Petrobras se responsabilizava pelo suprimento de combustíveis. Hoje não. Hoje a Petrobras diz, olha, eu tenho aqui uma capacidade máxima, ótima, que é sustentável operacional e financeiramente, e é isso que eu vou oferecer ao mercado. Se tiver demanda além dessa minha capacidade, o mercado que vai buscar outras fontes de suprimento, que podem ser refinarias privadas, podem ser operadores logísticos importando, ou o próprio cliente, dependendo do tamanho do cliente, ele pode ir lá fora no mercado trazer o seu próprio carregamento. Com isso, o mercado passa a ficar mais organizado. A Petrobras ela passa a buscar seus melhores resultados e abre espaço para outros operadores. Porém, quando tem algum tipo de movimento brusco no preço, por exemplo, uma guerra, uma pandemia, joga para cima, joga para baixo, que movimenta o mercado de forma muito intensa, se a Petrobras não reagir, não levar o preço no posto, na refinaria, essa movimentação do petróleo e do câmbio, isso vai impactar os operadores privados, que são muito menores aqui no mercado brasileiro. Entendi. Então, assim, levando em conta que esse aumento de fato ele acaba impactando não só os combustíveis ali que a gente vê no posto de gasolina e tudo mais, mas uma série de outros derivados do petróleo, queria saber o quanto que isso pode trazer de impacto no dia a dia aqui do investidor brasileiro, do próprio brasileiro em si, né? O quanto que a gente pode ver de inflação, já que não é simplesmente o petróleo, é só a gasolina que vai aumentar o preço dela, né? Temos mais uma gama de outros produtos consumíveis ou não que vão sofrer essa inflação também. Então, eu queria saber da sua opinião sobre isso. Qual é o maior impacto que a gente pode ter aqui dentro do nosso país quanto a isso? O impacto é gigantesco, porque a gente não tem muita noção, às vezes, sobre o quanto de petróleo que nós consumimos. Às vezes é comer um biscoito, vai pintar a casa, fazer alguma coisa diferente, e tudo isso ali tem algum derivado de petróleo. Tem parafina, tem produtos químicos na tinta, nas resinas, nas colas, nos plásticos. Junto de todo esse cenário, nós temos ainda um país que é basicamente transportado por rodas, em caminhões, em ônibus, carros, e utilizam diesel e gasolina. Então, seja o agronegócio, usando o trator, colocando no caminhão para levar a produção, colocando a produção no caminhão para levar até o porto, seja o pequeno produtor que leva a sua produção até um grande centro de distribuição,
as empresas de logística, as empresas de transporte, o transporte público, tudo isso é impactado pelo custo do combustível com a alta do petróleo e a alta do câmbio. Além disso, nós estamos num período prolongado de seca. A matriz energética brasileira é baseada na hidrelétrica. Nós temos muita geração de energia limpa, hidrelétrica, eólica. Porém, no período de seca, foi necessário acionar as usinas termoelétricas. A diesel, pouquíssimas a óleo combustível, a gás. Essas usinas elas são supridas por diesel e gás, que acompanham o preço do mercado internacional. Quando sobe o preço do diesel, isso impacta a energia também. Acabou de sair uma notícia agora que está aumentando aqui no estado do Rio de Janeiro a energia mais 15% a partir dessa semana. Então, quando o petróleo sobe, não é só a Petrobras, o posto, né, que está sendo impactado. Somos todos nós, de uma forma geral, com o aumento da inflação, com o aumento do custo dos alimentos, com o aumento do custo do transporte público, com o aumento de custo de uma série de outros produtos. Impactando a inflação, nós vamos ter aí um cenário de atratividade, né, dos investidores, possivelmente para a renda fixa, né, já que por que eu vou colocar dinheiro no risco, na variável, se eu posso pegar uma renda fixa aqui que está dando um retorno bem considerável? Então, nisso também tem um impacto. Ou seja, tem impacto direto na inflação, tem impacto direto sobre a mesa dos brasileiros, já que o alimento vai ficar mais caro, o transporte vai ficar mais caro, tudo que demanda transporte, ou seja, faz tudo na nossa vida, fica mais caro, a energia fica mais cara. E isso também tem impacto no cenário de investimento, em que o investidor pode claramente buscar uma renda fixa em detrimento do mercado de capitais, em detrimento do financiamento da atividade econômica direta, botando dinheiro numa dívida de uma empresa. A empresa quer fazer uma captação para fazer investimento e ela não consegue porque o investidor prefere a renda fixa, que é mais segura num cenário desse. Tudo isso é um possível impacto e que a gente já acompanha naturalmente aí no mercado. Sim, sim. Hoje mesmo temos uma taxa de juros que já está na casa dos 2 dígitos. Hoje tem o resultado do Copom. Não sei se vai sair agora durante a live, ou então um pouquinho mais tarde a gente vai ter o resultado do Copom da última reunião. O Focus, na última semana, ele também aumentou a expectativa da inflação para 2022. A gente estava trabalhando o Boletim Focus, ele vinha trabalhando com a expectativa de 5% de inflação, 5,5%. Simplesmente eles aumentaram para 6,45% de inflação, de expectativa de inflação para 2022. Foi uma subida de quase 1% entre uma semana e outra. E, de fato, isso tornou o Brasil um pouco, como você mesmo falou, né, muito mais atrativo para a renda fixa, muito mais atrativo para os rentistas, né, onde você consegue diminuir um pouquinho ali a sua exposição, o seu apego ao risco, né, você não precisa de tomar tanto risco, uma vez que você tem uma renda fixa pagando um bom rendimento para você. Mas mesmo assim, a gente viu os preços das ações da Petrobras e de todas as outras empresas do petróleo, do ramo do petróleo, batendo suas máximas históricas. A gente viu a Petro 4 batendo mais de R$30, que era uma barreira folclórica ali que ela tinha, mas meio que na contramão até de muitos setores. Eu queria entender um pouquinho mais o que você acha disso. Qual a sua opinião sobre isso? Porque apesar de estar um paraíso rentista, digamos assim, né, muito mais apego para a renda fixa, ainda assim os investidores continuaram acreditando no case da Petrobras e no case das petrolíferas. Qual seria a sua opinião sobre isso? Sim, um ponto essencial é a expectativa de aumento do lucro dessas empresas com a elevação do preço do petróleo. Petróleo mais caro, entende-se que essas empresas vão capturar parte dessa alta do preço e transformar isso em lucro e depois pagamento de dividendo. Então, para empresas do setor de petróleo, que fazem exploração e produção, há uma expectativa de aumento do lucro, assim como a Petrobras teve o lucro recorde registrado recentemente. Por outro lado, a gente vai encontrar empresas relacionadas a atividades que são muito intensivas na utilização de energia, como o transporte, por exemplo, sendo
prejudicadas. Afinal de contas, no custo de transporte rodoviário, em torno de 20% a 30%, 35% mais ou menos do custo da atividade é combustível. Quando o combustível sobe tanto, e se os contratos não conseguirem acompanhar esse aumento de custo com combustível, fatalmente essas empresas serão prejudicadas, serão penalizadas em seus balanços, e aí vai afastar o investidor. Então, a gente vai ter esse movimento em que parte do mercado pode migrar do mercado de capitais, da renda variável para a fixa, buscando ali um cenário de menor risco, mas parte do mercado também pode migrar para as atividades relacionadas a petróleo para capturar esse ganho que pode ser exponencial. Qual é a previsão de queda no petróleo e no câmbio? Ninguém sabe. Nós estamos em ano eleitoral no Brasil, a instabilidade já é padrão nesse período. A gente não sabe por quanto tempo o petróleo, o câmbio vai ficar em 5, 5,15, 5,30 de novo, se vai cair para 4. A gente não sabe, pode ficar até 2023 nesse patamar. A guerra na Rússia e Ucrânia, a gente não sabe quando vai acabar. Não, ainda mais que a chave para o mercado financeiro, para os investimentos como um todo, é justamente a previsibilidade, né? Quando você não tem a previsibilidade, começa a ficar um pouquinho mais difícil. Sim, exatamente. Pode quem haver só risco, pode. E a guerra entre Rússia e Ucrânia, ninguém sabe aonde vai terminar, até onde vai chegar. Teve um movimento forte de embargo econômico, os Estados Unidos querendo cortar a aquisição de petróleo russo, só que isso não teria. A Rússia é um dos principais produtores de petróleo do mundo. Tirar a Rússia do mercado significa desligar o mundo, porque não tem reposição imediata. Como é que vai abastecer a geração de energia, a indústria, a calefação na Europa, nos Estados Unidos, em diversos outros países? Não é tão simples assim. Por isso que os Estados Unidos foram negociar com a Venezuela, por exemplo. Desculpa só te interromper aqui. Eu vou só abrir um parêntese aqui, que eu quero, de fato, entrar um pouquinho nessa conversa sobre a guerra da Rússia, mas queria deixar aqui para os nossos convidados, quem estiver acompanhando a live, pode mandar, que queira mandar qualquer pergunta aqui no chat, pode mandar. Eu estou aqui acompanhando pelo nosso Instagram, vou dar uma olhada e no final das perguntas a gente tenta bater um papo mais a fundo com vocês também. Pode continuar, Bruno. Era justamente isso que eu ia perguntar agora. Qual era o impacto que a gente pode ver para a gente, né, nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia? O que isso vai trazer justamente de impacto no valor do combustível aqui no Brasil? Sim. Opa, deu uma travada aqui rapidinho. Vamos ver se ele volta. A Europa é abastecida pela... Só que assim que eu terminei a pergunta, o Instagram travou aqui para mim. Puder começar de novo a sua resposta, por favor? Claro, claro. A Rússia é um dos maiores produtores do mundo de petróleo e gás natural. Ela fornece gás natural para a Europa, tem um duto. Tinha um outro agora em fase de licenciamento com a Alemanha, que foi interrompido por conta da guerra. Se a Rússia parar de fornecer petróleo, isso pode acontecer, a gente não sabe para onde vão essas negociações, se a guerra vai terminar, se vai terminar como está, se vai continuar por dias, semanas, meses, se vai avançar para outros países, enfim, é totalmente imprevisível. Ninguém consegue dizer o que vai acontecer nos próximos dias e semanas. Isso pode ter um novo impacto sobre o preço do petróleo, levando a cotação para 130, como já esteve há poucos dias atrás, acima de 130. Por outro lado, fazendo um contraponto, aumentaram os casos de Covid na China, que começou a confinar populações em determinadas regiões em que foram identificados novos casos de Covid. Podemos ter uma nova onda de alcance global, levando novamente a restrições de circulação, impactando a indústria, impactando todo o mercado. Se isso acontecer, a demanda por energia, a demanda por combustível para a indústria diminui, a demanda pelo petróleo diminui. E aí joga o preço do petróleo para baixo. Então, nós temos hoje essas duas incertezas. Qual o tamanho desse movimento, dessa nova onda
que aparenta estar surgindo na China vai ganhar, e qual é o caminho da guerra entre Rússia e Ucrânia. Se avançarem as sanções contra a Rússia, principalmente na área de petróleo e gás, não tem de imediato um substituto. Vai faltar energia no mundo e ninguém vai chegar tão longe. Por outro lado, a Rússia, sentindo alguma coação, pode fazer também um movimento contrário. A gente fala muito das sanções da Europa e dos Estados Unidos, mas pode ter um movimento contrário da Rússia também interrompendo o fornecimento, já que ela tem esse poder de barganha. E nesse cenário, o preço do petróleo vai disparar. Então a gente não sabe até onde vai. E trazendo para o mercado brasileiro, porque não é só isso, é o petróleo versus câmbio. Trazendo para o mercado brasileiro, nós temos um período de eleição agora, no final do ano. Ninguém sabe quem vai ser eleito, ninguém tem bola de cristal. Qual vai ser a política adotada? Se vai ser uma política que vai buscar o livre mercado, o desenvolvimento do mercado de energia do Brasil, se vamos investir em energias renováveis, se vamos insistir na energia fóssil, se vamos subsidiar a energia, custe o que custar, se vai ser um período significativo, se vai ser um período mais curto, se vai ser só até a eleição, se vai ser até o ano que vem, quanto de recursos públicos serão utilizados, tudo isso vai impactar também no câmbio. Então, juntando o câmbio com o petróleo, temos aí um mar de incertezas que pode trazer o preço do combustível na bomba aqui no Brasil para R$10, 12. Assim, é catastrófico? Sim, é catastrófico, mas não é impossível. Algumas medidas estão sendo adotadas agora. O Congresso tem trabalhado em algumas iniciativas para tentar ajustar, zerar a alíquota de imposto, tentar unificar a alíquota de outros impostos. Só que a tributação ela é uma parcela do preço. Ela é uma fração. 20%, 30% do preço da gasolina. Se o petróleo sobe de 100 para 150, ainda que o ICMS seja congelado, o petróleo está subindo. Então, a gente consegue melhorar o cenário de hoje, mas num momento em que o petróleo e o câmbio aumentam, essas iniciativas podem ser inócuas. Então, o governo pode estar abrindo mão de receita, pode estar criando, às vezes, algum tipo de complexidade, algum cenário de instabilidade para um futuro, uma instabilidade jurídica, tributária para o futuro, sem qualquer garantia de que essas iniciativas serão eficazes. Por quê? Reduzir a alíquota ou travar o valor do imposto, como o imposto ele é um percentual do preço, se o petróleo continuar subindo e o câmbio continuar subindo, ainda que a gente consiga travar, por exemplo, em 50 centavos o ICMS, isso não impede que o petróleo chegue a $200 o barril. E se chegar a $200 o barril, a gasolina vai a R$10, vai a R$12, com o ICMS ou não. Então, são medidas paliativas que, eventualmente, podem até parecer estar funcionando se o petróleo cair e o câmbio também cair. Caindo o câmbio, caindo o petróleo, naturalmente vai cair o preço da gasolina e do diesel no posto. E aí, por ser ao mesmo tempo dessa iniciativa do Congresso para reorganizar a tributação dos combustíveis, alguém pode falar, olha, funcionou, tá vendo? Reduziu o preço do combustível, mas não reduziu. O que reduziu foi o preço do petróleo e o câmbio que caíram ao mesmo tempo, por coincidência. A hora que tiver novamente uma alta, a única certeza que a gente tem é que o petróleo em algum momento vai descer e vai subir, porque isso acontece ao longo dos anos. Pegar os últimos 100 anos, o petróleo sobe e o petróleo desce. É a única certeza que a gente tem. Que em algum momento ele vai cair, em algum momento ele vai subir. Então, se o país ficar trabalhando com medidas paliativas, colocando recursos públicos para tentar ganhar tempo ali, 3 meses, 6 meses, num cenário em que a gente não sabe quanto tempo vai durar, a eleição é só em outubro. A guerra na Ucrânia e na Rússia, ninguém sabe quando termina. Então, são muitas incertezas que a gente traz para a nossa economia e não tem como apontar um cenário em que, olha, daqui a 3 meses acaba, daqui a 6 meses melhora. Não tem como apontar. Isso é impossível, porque a gente não tem bola de cristal sobre o câmbio e o preço do petróleo no mercado internacional. Existe, claro, negociações apontando contratos de venda futura do petróleo. Sim, isso existe. Mas, chegando perto da execução do contrato, esse preço pode desabar ou disparar. Basta lembrar, no início de 2020,
quando começaram os movimentos de lockdown, em que nos Estados Unidos, por exemplo, não havia onde armazenar petróleo. E aí os produtores, os armazenadores, estavam pagando para quem quisesse levar o petróleo de lá, porque eles não tinham onde colocar petróleo. O petróleo, o WTI chegou a ter preço negativo, porque olha, o pessoal não tem refino, não tem espaço, vou botar petróleo aqui. Eu pago para você levar para mim. Mas foi um cenário pontual lá nos Estados Unidos. O Brent em Londres estava positivo, estava vendendo ainda, porque lá eles tinham espaço para armazenar. Então, são muitas incertezas, não dá para a gente dizer que vai acabar mês que vem, daqui a um ano, se dependendo do resultado da eleição, se um ganhar, o outro ganhar, o petróleo vai cair. Não dá para dizer isso, não tem como dizer. É uma conversa muito mais complexa, muito mais profunda, em que nós temos que entender que o Brasil é um país em desenvolvimento, com uma moeda extremamente instável. Abrindo o mercado e trazendo a cotação internacional do petróleo e o câmbio flutuante para o cenário do combustível, dentro dessa instabilidade, a gente fica, sim, refém do que vai acontecer e de algum arroubo político dos nossos governantes. Mas isso não quer dizer que seja ruim o Brasil adotar esse preço flutuante. Vários países no mundo adotam. O problema é que o Brasil adota preço flutuante com moeda fraca. E aí, quando junta os dois, vira tempestade perfeita. Petróleo em alta e câmbio em alta ao mesmo tempo. Vira essa confusão que nós estamos acompanhando agora. Entendi. Mas indo direto agora para um ponto que acho que é até bem interessante, principalmente porque acaba mexendo direto no bolso de todo mundo, né? A gente viu agora essa alta do Brent, o Brent chegou a bater $130, mas ele já recuou, está abaixo dos 100, óbvio que, como a gente já conversou aqui, ainda a gente continua negociando a gasolina abaixo do preço de custo, né? O preço da negociação do combustível continua abaixo do custo, porém, com toda essa variação, a gente vê os preços de combustíveis subindo com uma velocidade tremenda, mas na hora de descer ele não cai com tanta velocidade. Então, a gente vê o preço sempre subindo da gasolina e o que, de fato, como a gente vem conversando aqui também, impactando diretamente no nosso dia a dia, impactando diretamente na inflação do país, mas na hora de reduzir o preço ele não tem a mesma velocidade. Você teria alguma opinião, teria como explicar isso pra gente? Por quê? Que para subir é tão rápido e para cair ele cai com uma velocidade tão mais segura, mais devagar? Sim, sim. Bem, o primeiro ponto é que o preço do combustível ele não é tabelado, ele é livre. E as fontes de suprimento também são livres. Então, por exemplo, se uma determinada empresa comprou petróleo a $130 o barril, refinou, transformou em gasolina e vendeu aqui no Brasil para o posto a R$6. E aí esse posto está vendendo agora essa gasolina a 7. Tá? Ainda que o Brent esteja variando lá fora, o estoque dele foi comprado por esse preço. O posto, assim, a gente está falando de uma empresa pequenininha, tem uma capacidade, um fluxo de caixa bastante limitado. Então ele precisa pagar aquele combustível que ele comprou. Esse é um dos pontos. Ele tem a questão do fluxo de caixa da pequena empresa, do posto de gasolina, que precisa pagar seus fornecedores, pagar aquele combustível que ele comprou com preço cheio. Tem outra ponta, essa parte da necessidade. Tem outra ponta que é da oportunidade. Quando o preço está subindo, ele vai comprar o combustível, ele sobe rapidamente o preço na bomba para gerar dinheiro suficiente para ele comprar a próxima remessa, a próxima carga de combustível que ele vai vender. Mas quando o preço cai, é a oportunidade que ele tem também, a oportunidade comercial de capturar uma lucratividade maior. Então, em regra, quando sobe, sim, o posto vai aumentar rapidamente para acompanhar esse movimento, já antecipando o custo de compra maior. E quando o combustível cai na refinaria, quando cai no mercado internacional, a queda no posto não acompanha, ela é mais lenta, por duas razões. Primeiro, porque ele tem que pagar aquele combustível mais caro que ele comprou, e segundo, porque ele vai tentar também buscar ali a captura de uma lucratividade maior. Uma questão de mercado, uma questão de marketing. São os preços psicológicos. Né? A gente tinha a gasolina a R$1,
passou para R$ 2, quando chega a 3 foi aquele caos, né? R$ 3 a gasolina, que absurdo, já bateu 4, 5, 6, 8, depois que bateu 8, para voltar para 7, para voltar para 6, ainda que o petróleo e o câmbio desacelerem, o posto vai voltar mais devagar também, porque ele vai capturar, né, uma parte dessa lucratividade. Óbvio que ele não vai ficar segurando esse preço eternamente, porque se o concorrente do lado, o preço é livre. Se o concorrente do lado baixar mais rápido do que ele não vai vender. Então ele vai ter que baixar também. Aí o próprio mercado vai se ajustar para jogar o preço para o que é real, né? Para aquele preço que é justo dentro das condições de mercado atuais. Mas, por outro lado, sempre vai acontecer de que, caindo o custo de suprimento, as empresas, isso não é no posto de gasolina, não, é em todos os setores. Sim. A redução de custo é um mantra, né, na gestão de empresas. Busca-se a redução de custos para aumentar a lucratividade. No posto, isso fica mais visível porque está no jornal toda hora, todo mundo falando, olha, o petróleo caiu. Aí, se o dono do posto abaixa o preço na mesma hora, o pessoal reclama dele. Mas isso acontece em todos os lugares, em todas as indústrias. O custo cai, e a indústria segura para poder reter aquele valor ali para aumentar os seus lucros. Isso acontece, sim, isso é inegável. Não, então, beleza, então. Agora, só para poder finalizar aqui, uma última pergunta que eu tinha separado antes de dar uma entrada nas perguntas aqui dos nossos ouvintes, digamos assim. A gente vem, há muito tempo atrás, a gente ouvia muito em falar sobre a autossuficiência da produção de petróleo no Brasil, né? O Brasil produzia tudo que ele consumia, então estava 100%, não tem problema, não precisa importar nada. E depois de um tempo isso parou, meio que saiu de voga ali, né? Não era mais tratado, mas nos últimos dias o tema da autossuficiência voltou a entrar na mídia, voltou a circular. E eu queria saber, o Brasil de fato é autossuficiente ou não? E já que é autossuficiente, por que a gente, já que seria, né, autossuficiente, por que a gente importa? E, enfim, queria saber a sua opinião sobre isso, por favor. Vamos lá. A questão da autossuficiência é bem interessante, porque isso foi divulgado aos quatro ventos aí há quase 10 anos que se fala nisso, né? Bem, como eu falei, o petróleo ele não é todo igual. Em cada posto, a gente encontra ali uma configuração diferente de petróleo, mais leve, mais pesado, né, que você vai tirar mais gasolina, mais óleo combustível, mais diesel, mais querosene. O petróleo tem configurações diferentes. E o consumo no Brasil também não é exatamente igual à nossa produção. Tem um consumo de gasolina nos grandes centros urbanos, tem um consumo fortíssimo de diesel na região centro-oeste, por conta do agronegócio. Tem um consumo de químicos e petroquímicos ali no sul da Bahia, perto da refinaria, nos polos petroquímicos no interior de São Paulo, na Bahia, no sul do país. Então, o consumo de derivados, ele não necessariamente reflete aqueles derivados que são produzidos pelo petróleo produzido no Brasil. Desculpa, derivados que são obtidos através do refino do petróleo produzido no Brasil. Ficou redundante aqui, a frase não ficou boa. Então, a autossuficiência do petróleo, ela existe sim quando a gente compara o volume bruto de petróleo produzido com o somatório de derivados consumidos. Aí junta todos os derivados, gasolina, diesel, querosene, produtos químicos, junta tudo, vai dar um volume, e aí compara com o petróleo que a gente produz. Sim, o Brasil é autossuficiente. Agora, quando eu pego esse petróleo e refino, os derivados obtidos através do refino desse óleo não são na mesma proporção dos derivados consumidos em nosso país. Então, a gente continua importando alguns derivados e exportando outros, né? Porque, eventualmente, a produção de um ou outro produto não tem demanda no mercado brasileiro, a gente tem que mandar para fora. Então, essa autossuficiência, ela existe sim quando a gente compara o volume total de petróleo com o volume total de derivados. Mas quando a gente pega os derivados obtidos através do refino do petróleo, essa conta não fecha, aí nós somos obrigados a importar uma parte ainda de derivados, importar um pouco de petróleo, de tipos diferentes para misturar na refinaria e obter ali um derivado que seja
uma demanda mais aderente, mais aderente à demanda do mercado local, e também exportar parte tanto do óleo bruto quanto parte dos derivados, né? Algumas refinarias, por exemplo, são mais complexas, tem processos de refino que conseguem tirar mais diesel, outros tiram mais gasolina, tem outras que são mais simples. Trazendo aqui um ponto, tem o processo básico de refino é uma torre de destilação. Algumas vezes a gente vai escutar na mídia falando sobre a polícia fechando refinarias clandestinas, né, porque alguém conseguiu furar um duto de petróleo, roubar uma carga de petróleo e está refinando petróleo para produzir diesel e gasolina. Como é que eles conseguem fazer isso? É uma estrutura relativamente simples, é uma torre de destilação em que eles jogam petróleo, tira gasolina, diesel, uma série de outros produtos ali. Esse é o método mais rudimentar de refino. E aí a produtividade dele também é baixíssima. No caso do crime organizado, ali não tem análise de viabilidade econômica, não tem nada disso, é crime, simples, ponto. E o sujeito vai fazer uma refinaria, uma destilaria, porque é o mais rápido dele conseguir ter o retorno na atividade criminosa do sujeito lá. Mas numa atividade empresarial, organizada, séria, lícita, a gente vai buscar o melhor resultado. E aí a torre de destilação já não é mais suficiente, vai ter que usar outras unidades de tratamento. Tem a unidade de coque, a unidade de tratamento, craqueamento catalítico. São várias unidades, são termos bem técnicos, bem específicos da indústria do petróleo, que vão produzir outros produtos, né? Foco em gasolina, foco em querosene de aviação, foco em diesel. Né? É diferente de uma torre de destilação que vai sair um pouquinho de gasolina, um pouquinho de diesel, um pouquinho de querosene, um pouquinho de óleo combustível, e aí vai chegar no mercado e vai falar, olha, eu tenho óleo combustível, alguém quer comprar? Não quero, o que eu faço com isso agora? Então a indústria, de forma geral, ela vai ter, refinarias vão ter outras unidades que vão pegar essas sobras, essas cargas, e vão reprocessar para buscar um produto mais aderente à demanda do mercado local. Então, nesse cenário de autossuficiência do petróleo, sim, nós temos autossuficiência quando compara a produção de petróleo com o somatório de derivados, porém, os derivados obtidos através do refino do nosso petróleo não são na mesma proporção da nossa demanda, alguns acima, outros abaixo, que nos obrigam a importar e exportar, tanto derivados quanto petróleo. Entendi. Então, mas é um nome bonito, é um negócio legal que tem que ser celebrado, com certeza. Sim, então assim, traçando um paralelo, seria mais ou menos para o dia a dia aqui da gente, seria como se fosse um café. O Brasil inteiro consome um café de um tipo, só que na hora de produzir, cada lugar produz de uma maneira diferente. E, por exemplo, só o país inteiro só consome o tipo que é produzido no interior de Minas e São Paulo. Então, nessa parte a gente consegue produzir e revender aqui dentro do Brasil. Porém, o café lá do Mato Grosso, não sei o que lá, ele não é tão vendido, então a gente acaba exportando esse café e consegue porque não tem demanda aqui. Pela falta de demanda, entendi. Bruno, vou... Não quer dizer que não seja útil, que não seja bom, simplesmente não tem demanda no mercado brasileiro. Sim, entendi. Vou dar início aqui só agora para as nossas perguntas dos nossos ouvintes, né? Separei duas aqui muito boas, uma era do Adriano, deixa eu pegar aqui... se existe algum movimento de curto prazo que poderia se realizar agora para poder segurar o preço do combustível. Eu acho que, até meio que respondendo um pouco já, eu acho que qualquer movimento seria um movimento totalmente paliativo, né? Uma vez que a gente usa essa paridade internacional, a gente usa um preço flutuante, a gente consegue reduzir o custo dele, né? Da gasolina lá na bomba, talvez, por uma semana, 2 meses, talvez, mas no longo prazo isso vai acabar gerando um rombo bem grande na nossa, tanto na Petrobras quanto nas demais empresas petrolíferas. Seria mais ou menos por aí? Sim. Um ponto que você trouxe agora, que é excelente, Pedro, e obrigado pela pergunta, Adriano. Durante um tempo, a Petrobras é que executava essa política de preços e arcava com os custos dessa diferença entre o custo de oportunidade e o preço em que ela estava vendendo o combustível. Hoje nós temos uma governança bem clara, dizendo que se a Petrobras quiser fazer política pública, ela precisa deixar isso claro, especificar qual o tamanho dessa política, o tempo, os limites, né, e buscar o ressarcimento do Tesouro.
Ou seja, é dinheiro do contribuinte diretamente subsidiando o combustível. Por quanto tempo ela vai durar? Por quanto tempo ela pode ser eficiente? Ainda que essa política pública seja determinada por 3 meses, por exemplo, se nesses 3 meses estourar uma guerra entre Rússia e Ucrânia, não adiantou nada, porque o preço do petróleo disparou, né, e ainda que tenha ali algum subsídio para tentar segurar, né, o preço do combustível, não vai ser suficiente para arcar com tamanha disparidade entre o preço do mercado internacional, o custo para se trazer o combustível e trazer o petróleo para a produção no mercado brasileiro. Então, o que se pode fazer para reduzir rapidamente o preço? Já estamos fazendo, né? Teve agora uma aprovação de uma lei para ajustar ali as alíquotas do ICMS, o governo zerando tributos federais, só que ela não tem a garantia, né, de que o petróleo não vai subir e que o dólar também não vai subir. Parafraseando Garrincha, é necessário combinar com os zagueiros do outro time. Você quer baixar o imposto para baixar o preço do combustível? Ok, mas se você não combinar com o mercado mundial, né, para trazer os investidores para o Brasil, para o dólar cair, né, para aumentar a oferta de petróleo, né, para o preço do petróleo cair também, se não tiver esse ajuste, que ninguém tem, essa medida pode ser paliativa, pode durar muito menos tempo do que se espera e vai ter um custo para o país enorme, já que esse dinheiro é o dinheiro do contribuinte, né, é o dinheiro da União que está sendo colocado ali para subsidiar o combustível, ou uma receita que a gente está abrindo mão, né, uma receita tributária que a gente está abrindo mão para tentar conter esse aumento. Mesmo assim, como eu falei, não há garantia de que ele vai acontecer. Por outro lado, se por coincidência o petróleo cair, ou o câmbio cair, ou os dois caírem ao mesmo tempo, exatamente no mesmo momento em que se aprova a medida paliativa, alguém pode levantar uma bandeira e falar: olha, tá vendo? Eu avisei que funcionava, né? Baixamos aqui os impostos e o preço do combustível caiu. Funcionou. Exatamente. Não funcionou. Foi uma grande coincidência. Deu muita sorte, né? Porque o petróleo e o câmbio caíram ao mesmo tempo em que foi aprovada aquela iniciativa que era paliativa, né? Para, de fato, segurar o preço do combustível no Brasil, tem que ter uma mudança estrutural super complexa, que nunca foi debatida aqui no país, sobre qual seria o preço do combustível que nós gostaríamos de pagar. Quais são as nossas fontes de energia? Nós vamos estimular o etanol, porque quando a gente segura o preço do combustível, né, de derivado de petróleo, se a gasolina está retida abaixo do preço dela no mercado internacional, isso pressiona o etanol também, porque o etanol hidratado ele só é competitivo até 70% do preço da gasolina. Então, se a gente mantém artificialmente a gasolina baixa, o etanol não pode ser precificado da forma adequada. Isso vai prejudicar toda a indústria sucroalcooleira. Isso vai acontecer no passado, pode acontecer de novo se a gente segurar a gasolina abaixo do preço. Por quê? Porque o etanol, assim como o petróleo, assim como o açúcar, que é o concorrente do etanol na indústria, ele também tem preço no mercado internacional. Ele também está variando. Ele também tem preço livre. E aí, se o preço do açúcar, por exemplo, dispara no mercado internacional e a gente mantém a gasolina baixa, para que o produtor vai virar a chave da indústria dele para colocar hidratado no mercado, em que ele não consegue obter a melhor rentabilidade, porque a gasolina está sendo mantida artificialmente mais baixa? Sim. Ele vai buscar a rentabilidade maior no açúcar, né? E aí vai diminuir a produção de etanol, vai diminuir a oferta de álcool no mercado. E qual é o impacto disso? É uma energia mais limpa, né? Então, o Brasil precisa passar por um debate sério de verdade, sem ideologia, entendendo, principalmente, que aqui no Brasil nós somos extremamente suscetíveis à variação cambial, extremamente suscetíveis à variação do petróleo, que acontece no mundo todo. Mas com a moeda fraca como a nossa, o impacto aqui é maior. Então, o que nós queremos para o nosso futuro? A gente quer uma energia limpa, queremos um mercado totalmente aberto, tudo isso é válido. Todas são iniciativas válidas, são interessantes, é para ser colocado à mesa, mas temos que pensar dentro da nossa realidade, né, o que nós queremos para o futuro. Esse é um grande ponto. Qualquer outra iniciativa diferente disso vai ser paliativo, vai ter um efeito de curto prazo, e com sorte pode ser que dure mais tempo. Se ao mesmo tempo em que a gente lança uma medida paliativa,
né, o petróleo e o câmbio caem a ponto de reduzir efetivamente o preço. Bruno, a gente tem mais uma pergunta aqui do Márcio, mas eu vou incluir uma aqui no meio do caminho, justamente por um tópico que você levantou agora. Você acha que essa elevação do preço do petróleo ele pode facilitar ou então encorajar com que todos os países busquem uma mudança da matriz energética com maior velocidade? Ou o pessoal ainda vai continuar postergando essa alteração de matriz energética, algo que ainda é muito futuro ainda para a nossa realidade? Com certeza o preço do petróleo mais alto, ele gera oportunidades de mercado para outras fontes de energia. Um exemplo, lá voltando no tempo, 5 anos atrás, a gente vai lembrar que o petróleo caiu para $30. O petróleo a $30 tornava inviável muitos dos nossos campos de produção, principalmente produção em terra, e também a exploração de novos campos no pré-sal, porque o custo para você extrair a primeira gota é muito alto. Depois que consegue iniciar a produção do pré-sal, melhora. Aí o custo é baixíssimo, então por causa do volume que contribui. Mas até chegar lá é muito caro. Com petróleo a 30, não tem estímulo para se assumir um risco tão grande. Com petróleo a 30, a indústria dos campos terrestres, por exemplo, de produção pequena, são campos antigos, com baixa produtividade, também começam a se tornar inviáveis. Sim. E aí o petróleo fica barato, a energia solar, a energia eólica, a energia hidrelétrica, a energia nuclear começam a perder a atratividade diante de uma gasolina, de um diesel, de um gás muito barato. Porque tem que lembrar que no final tem que ser sustentável. E a sustentabilidade ela não passa só por meio ambiente, ela passa também pelo resultado financeiro. Porque se não tiver dinheiro para pagar a conta no final do mês, não adianta nada. Não existe sustentabilidade sem resultado financeiro. Sim. Então, esse movimento do mundo em busca de novas fontes de energia, sim, pode e deve ser acelerado com o petróleo em alta, mas não somente por isso, mas também por conta da vulnerabilidade que está sendo exposta nesse momento. Essa guerra comercial entre Rússia, Europa e Estados Unidos, se libera o gás, se não libera, se compra o petróleo, se não compra, está mostrando quão vulneráveis são essas nações em relação ao fornecimento de energia por países vizinhos que não necessariamente serão aliados, serão amistosos, porque têm interesses diferentes. Então, tem uma necessidade aí urgente do mundo todo de buscar, sim, uma fonte alternativa de energia, que pode ser eólica, solar, pode ser energia nuclear, próprio gás natural, que é atrelado ao petróleo, mas é diferente. Então, vai se buscando novas fontes de energia para tentar diminuir essa dependência. Porém, qualquer movimento da OPEP, por exemplo, jogando o preço do petróleo para baixo, essa atratividade comercial ela se encerra e aí passa a ser uma demanda estratégica dos países. Vão ter que desenvolver políticas públicas para fomentar esse tipo de investimento. Tem que ter aporte de capital do contribuinte para conseguir custear o projeto até que se torne viável, custear uma pesquisa para se chegar a um custo efetivo mais baixo, assim, é algo mais complexo. Mas, sim, sempre que o petróleo sobe, outras fontes de energia se tornam mais atraentes. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gasolina está mais cara, o álcool fica mais atraente, todo mundo vai abastecer o carro com álcool. Quando a gasolina está mais barata, o álcool fica ali acima dos 70% do preço da gasolina, geralmente o consumidor migra para a gasolina. Então, assim, é um movimento natural em que as nações não vão fugir dele, também vão trabalhar. A diferença é, com o petróleo muito caro, esse movimento é mais simples, porque tem dinheiro à mesa sobrando que viabiliza outros projetos. Com o petróleo mais baixo, aí tem que ser uma visão estratégica das nações para pensar o que elas querem para o futuro, para buscar novas fontes de energia, reduzir a dependência de vizinhos, de parceiros comerciais em relação ao fornecimento de energia e de insumos para a indústria. Bom,
Acho que já foi mais do que respondido, muito bem respondido, por sinal. E agora, só para poder fechar aqui, temos a última pergunta, a pergunta do Márcio, que eu falei aqui no chat. A pergunta é a seguinte, Bruno. A guerra pode ocasionar mais inflação? Opa, alguém entrou aqui e saiu da tela. A guerra pode ocasionar mais inflação, desvalorização da nossa moeda? O real, já que os investidores buscam segurança em moedas fortes, como o dólar, só reajeitar aqui, a pergunta é basicamente que, por conta da guerra, a gente pode ter uma inflação maior e uma desvalorização maior do real nesse momento. E, óbvio, né, já que todo mundo busca uma fuga, né, desse risco todo que a guerra nos traz, se o pessoal não ia invariavelmente correr para o dólar e sair do real aqui, sair do Brasil, né? Já adianto até um pouco aqui a resposta sobre isso, pois nas últimas semanas, visando o aumento das commodities como um todo, e óbvio que o petróleo vem atrelado a isso também, o capital estrangeiro justamente viu o Brasil como uma oportunidade. O Brasil é um produtor de commodities, é um exportador de commodities, e a gente teve nas últimas semanas, no início do ano aí agora, um dos maiores fluxos estrangeiros de capital entrando no país. Então, basicamente é isso. Por mais que, sim, possa ocasionar uma desvalorização do real frente ao dólar, mas ainda assim muita gente fez o caminho inverso. Viu o Brasil como um grande exportador de commodity, decidiu aportar o dinheiro aqui dentro e, bom, dito isso, a gente viu a própria Petrobras e as outras empresas petrolíferas batendo seus recordes de cotação aí na Bolsa. Bruno, você quer completar a resposta aí? Falar mais alguma coisa? Eu já trouxe uma ótima resposta aí para o Márcio. Completaria com alguns pontos, sim. A partir do momento em que são impostas sanções à economia russa, a sanção ela diz o seguinte: você não pode se relacionar com empresas de propriedade dessas pessoas, relacionadas ao governo da Rússia ou empresas russas. Com isso, grande parte dos investidores tira dinheiro, não só da Rússia, mas também dessas empresas, desses projetos associados à economia russa, e passa a buscar outros lugares para fazer seus investimentos. E o Brasil, logicamente, entra nesse radar. E aí temos aí uma entrada de capital estrangeiro bem forte aqui. O segundo ponto, você também já trouxe, o Brasil é um enorme fornecedor de commodities, petróleo, grãos, milho, soja, alimentos de forma geral, trigo. Já que o Brasil é um fornecedor de produtos que estão diretamente afetados pela guerra, já que a Ucrânia e a Rússia são produtores de commodities muito fortes, de alimentos e petróleo e gás, parte do mercado também migra para cá, apostando na valorização desses produtos e na rentabilização, no melhor resultado econômico dessas empresas aqui no Brasil. Então nós temos sim uma entrada rápida, grande, volumosa de dinheiro, que joga o câmbio para baixo, que aumenta a oferta de dólar no mercado interno, o câmbio caiu para 4,90 e alguma coisa nos últimos dias, agora já subiu de novo, já está em 5,15. Mas é um movimento pontual. Por que ele é pontual? Porque nós temos essa instabilidade política no mundo. E ao mesmo tempo em que nós temos a indústria do petróleo super atrativa pela alta do preço da commodity. Então entram investidores buscando essa rentabilização aqui. Nós temos o agronegócio atrativo pela maior demanda do mercado internacional, já que os grandes produtores, Rússia e Ucrânia, não vão poder suprir o mercado nesse momento. Então entra dinheiro também para esse setor. Só que isso é pontual e todo o restante da economia não recebe esse capital. Então a gente tem, assim, um risco considerável de inflação pelo impacto do aumento do petróleo e do dólar associado nos transportes, no transporte de alimentos, no transporte público, nos custos logísticos, nos insumos para a indústria, fertilizantes, tudo que utiliza petróleo, tudo que é precificado em dólar, tudo isso sofre um aumento e vai impactar a inflação. Então,
nós temos sim um risco considerável de inflação aqui no Brasil por conta da guerra, aumento da inflação no Brasil por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Não porque um míssil atingiu e o Brasil se posicionou a favor ou contra, mas é com um efeito colateral, né? Então, estão atacando questões de commodities, né, de alimentos e energia na Europa. O mercado global ele é totalmente conectado, né, e a nossa economia não sai dele, né? A gente não consegue ficar fora da economia global. A gente exporta e importa produtos também, e isso vai impactar a nossa economia. Vai trazer investidores para o agronegócio, para o petróleo, com essa expectativa de alta nos próximos tempos, que a gente não sabe quanto tempo pode durar. E, por outro lado, também aumenta o custo para a população, seja dos alimentos, do transporte público, da logística como um todo, os insumos para a indústria, de uma maneira geral. Bom, e só finalizando aqui, Bruno, é algo que o próprio mercado já precificou, né? Como eu falei logo no início aqui da nossa live, das duas últimas reuniões do relatório Focus do Banco Central, a gente tinha uma previsão do IPCA para 2022 em 5,65 ao ano, e agora já chegamos aos 6,45. É um aumento, né, de quase 1% de inflação de uma semana para outra. Então, assim, em muito pouco tempo a gente já teve uma previsão bem mais esticada dessa inflação, ou seja, invariavelmente tudo aumentando, o mercado já precificou isso, já trouxe isso para os seus preços, para todas as suas cotações. E, enfim, eu acho que é algo que invariavelmente a gente vai ter nas próximas semanas. A gente tem, como eu falei, hoje também a gente tem o resultado do Copom, e toda sexta-feira a gente tem o resultado do Focus. Então, invariavelmente vão ser altas atrás de altas. Eu acho que é bem provável que esses 6,45 aí sejam só um primeiro passo, né, em direção aos talvez temidos 2 dígitos aí de inflação novamente, como a gente fechou em 2021. Brunão, se foi isso, só para encerrar, eu acho que hoje foi basicamente uma aula aí sobre toda a precificação sobre o petróleo, o que a gente vai ter de fato, né? O que está impactando no nosso dia a dia, na nossa economia, nos investimentos e tudo mais. Queria demais agradecer a sua presença aqui, seu tempo junto a todos nós, todos os nossos ouvintes e toda a nossa audiência. Queria agradecer em nome da RJ e, claro, em meu nome também. Obrigado, Leão. Você quer fazer alguma consideração final aí? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, por participar aqui dessa live com você, Pedro, e com todo o público da RJ. Espero que tenha conseguido levar um pouco de informação, né, de forma bem rápida, e tentei ser o mais transparente, né, mais sintético possível para tratar de uma questão tão complexa, né? A gente está falando aqui sobre petróleo, óleo e gás, inflação, geopolítica, assim, são tantos temas complexos, e conseguir traduzir. 5 horas, pelo menos. Se fizesse uma live para poder explicar tudo, pelo menos 5 horas. Não tem como fazer com menos. Pois dava para ficar aqui fazendo um curso, né? Dá para fazer um curso só sobre esses assuntos. O que não falta é informação para a gente debater. Então, eu espero que tenha trazido aqui informações bem claras a todos, tenha tirado algumas dúvidas, tenha contribuído para o entendimento, principalmente para que a gente não caia nessa discussão que às vezes é proposital, mas é rasa, né, de que uma discussão ali sobre vamos reduzir uma alíquota de imposto, vamos fazer algum ajuste pontual, colocar dinheiro público no petróleo, na gasolina, que isso vai resolver o problema. Não resolve. O que impacta é o preço do combustível, é a dobradinha, câmbio e petróleo. Se um dos dois cair, e cair consideravelmente, o preço da gasolina na bomba vai cair. Sim. Se os dois subirem ao mesmo tempo, vai subir e o céu é o limite. A gente não sabe quando vai parar de subir o preço do combustível na bomba, porque a gente não sabe qual é o limite do câmbio e do petróleo. Se subirem os dois novamente a $130 o barril e a 5,80, 5,90 o câmbio, vai passar de R$12 a gasolina. E a gente não está falando nada impossível, porque o petróleo já chegou a 130 e o câmbio já chegou a 5,80. Então, se acontecer ao mesmo tempo essas duas altas históricas,
a gasolina vai a R$ 12. E não tem redução de ICMS que segure esse aumento, né? Porque são questões estruturais, né, que não é uma alíquota de imposto que vai reduzir, né, o preço do combustível na bomba. Exatamente. E até parafraseando aqui o termo que você mesmo utilizou, vai deixar de ser uma tempestade perfeita para virar uma tempestade mais que perfeita, talvez, né? Porque invariavelmente isso aí vai. Os dois dígitos para a inflação, para os juros, vamos trazer os dois dígitos para o preço do combustível na bomba também. Combustível. Sim, e tem um agravante, né, que inflação, combustível caro, desemprego, todos os impactos sociais que isso acarreta, podem trazer também algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de distúrbio social. Então, é muito mais complexo do que se imagina, é por isso que precisa, esse assunto demanda seriedade, demanda muita paciência, muita calma na análise. Não é algo que a gente vai resolver de uma hora para outra. Qualquer solução mágica está errado. Não, tudo bem, então, Brunão. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo seu tempo, por toda essa aula, por toda essa didática que você fez aqui para a gente hoje. Para todo mundo que acompanhou a gente desde o início, meu muito obrigado também. E, bom, pessoal, é isso. Mais de uma hora aí de live, de explicações e tudo mais. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite, até a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado pelo convite. Obrigado pela participação de todos. Falou.